Muitos dos soldados aqui não têm mais de 20 anos de idade. Conheceram a guerra pela primeira vez durante a primavera, quando instalaram de novo os confrontos entre os militares do Azerbaijão e as forças separatistas do enclave do Nagorno-Karabakh. Estamos a defender a nossa pátria, a nossa família e todos os que vivem aqui. Esta região do Cáucaso do Sul, onde a maioria da população é arménia, foi integrada no Azerbaijão durante a era soviética. Em 1991, autoproclamou a sua independência. Seguiu-se uma guerra entre azeris e arménios que fez mais de 25 mil mortos e 1 milhão de refugiados. Em 1994, face ao triunfo militar dos separatistas, foi declarado um cessar-fogo. Neste momento vivem-se tréguas muito frágeis após os combates que ressurgiram em abril. Não podemos ir além destas trincheiras. As forças azeris estão apenas a uma centena de metros de nós. Os soldados continuam de guarda dia e noite. Vários voluntários vieram da Arménia ajudar as forças locais. O outro lado violou o cessar-fogo várias vezes desde 1994. Foram eles que nos atacaram em abril. Nada nos diz que não voltam a fazê-lo. Agora estamos mais preparados. A nossa capacidade de resistência é muito maior. A aldeia de Talis, na Arménia, situa-se junto à linha de combate. Os últimos confrontos provocaram inúmeros danos. Toda a localidade foi evacuada. 3 habitantes que recusaram fugir terão sido mortos durante os ataques. Garik Ohanian mostra-nos em que estado ficou a sua casa. Esta é a nossa casa. Sofri durante 20 anos para conseguir construí-la. Vivíamos aqui 9 pessoas. Olha, não sobrou nada. Destruíram tudo. Não sei o que faça. Garik fugiu para a casa dos sogros, numa aldeia vizinha, juntamente com a mãe, a mulher e os seus 5 filhos. O meu outro filho foi morto em combate. Recebo uma pensão por causa dele. Fiquei com um filho e 5 netos. E agora, o que vamos fazer? Não temos casa, não há trabalho, somos obrigados a ficar aqui. A primeira vez que tivemos de fugir da aldeia foi em 1992. Desde essa altura que estamos sempre à espera que a guerra rebente outra vez. Ouvimos tiros frequentemente. Tudo o que queremos é uma solução pacífica. Quisemos ir até ao outro lado da linha da frente, ao Azerbaijão. Só que é impossível atravessar diretamente, uma vez que todos os acessos que ligam o Nagorno-Karabakh ao território azeri estão cortados. Talis fica a cerca de 15 km de Terter. Tivemos de ir à volta, mais precisamente tivemos de ir até à capital arménia, Erevan. Depois dirigimos-nos à Geórgia, sendo que não há voos entre a Arménia e o Azerbaijão. Em Tbilisi apanhámos um avião para aterrar em Baku, a capital azeri. Daí atravessámos o país para chegar de novo à linha de combate, mas desta vez do lado oposto. Também aqui os soldados vivem em estado de alerta, com as tropas do Nagorno-Karabakh a algumas dezenas de metros. Têm 30 segundos para filmar e depois saem. Este ponto foi retomado aos separatistas nos confrontos da primavera. Daqui avista-se facilmente a aldeia de Talis. O exército azeri acusa também ele os adversários de terem reaberto as hostilidades.
Foi por causa das provocações deles que os combates recomeçaram. O nosso exército ripostou e eles recuaram. Temos um exército profissional, competente e poderoso. O nosso comandante está sempre a dizer-nos que não podemos ceder um centímetro que seja do nosso território ao inimigo. A localidade azeri mais próxima é Tapkara Koyunlu. Os combates de abril não fizeram vítimas civis, mas provocaram vários danos materiais. Os habitantes começaram imediatamente os trabalhos de reconstrução, uma vez que recebem apoios do Estado para o fazer. Esta é uma das casas que ficou completamente destruída. Ao todo, foram atingidas mais de 200. Já foi praticamente tudo reparado. Durante a era soviética, os habitantes desta aldeia e os vizinhos arménios de Talis tinham relações próximas. As fundações desta casa, por exemplo, foram construídas por arménios. Mas tudo mudou. Hoje em dia, as comunidades estão de costas completamente voltadas. O nosso poço fica do lado arménio. Temos de ir buscar água durante a noite para que ninguém nos veja. Há muita gente que foi morta só por ir buscar água. Enquanto os arménios não quiserem assinar um acordo, a única solução para o problema do Karabakh é a guerra. Temos de libertar a nossa terra. Para mim, é a única maneira. Durante o conflito dos anos 90 foi criado o chamado Grupo de Minsk, constituído pela Rússia, Estados Unidos e França para conduzir as negociações entre ambas as partes. O entendimento nunca foi alcançado. A comunidade internacional não reconhece a independência da autodenominada República do Nagorno-Karabakh, nem a legitimidade das instituições criadas na cidade de Stepanakert. Consideramos que a questão do Nagorno-Karabakh tem que regressar à mesa das negociações. O povo do Nagorno-Karabakh já votou por 2 vezes, em 1991 e 2006, pela independência desta república. É uma decisão que tem de ser tomada em conta. Essa é a base de qualquer acordo que possa ser feito no futuro. À falta de reconhecimento internacional, este enclave luta para conseguir atrair investidores e desenvolver a sua economia. Por isso, depende em grande medida do apoio financeiro de Erevan e da diáspora arménia. A agricultura é o principal setor numa região conhecida por ser bastante fértil. A Artsakh Fruit é a maior fábrica de produtos alimentares da região. 85% dos produtos destinam-se ao estrangeiro. Como é que esta empresa acede aos mercados externos, como várias companhias locais, associou-se a empresas arménias. Visto que esta região não é reconhecida internacionalmente, não podemos exportar diretamente os nossos produtos para os mercados internacionais. Somos obrigados a arranjar parceiros comerciais, só assim é que conseguimos exportar. Para que países? Perguntamos. Prefiro não vos dizer. Por causa da política? Sim, e dos nossos parceiros comerciais. A morada que vai nas embalagens é Arménia, mas o nome, Artsakh, que aparece, também indicado, denuncia a origem. Significa precisamente Nagorno-Karabakh. Karen Matevosyan instalou-se com a família em Stepanakert após a brutal vaga de perseguições de que foi alvo a população arménia da cidade de Sumgait, no Azerbaijão, em 1988. Foi horrível. Queimaram pessoas vivas. Violaram mulheres, até crianças. Aquilo que sofremos durante 3 dias em Sumgait não desejo nem ao meu pior inimigo. Karen decidiu que Nagorno-Karabakh, a terra dos seus antepassados, será a sua casa até ao fim dos seus dias.
Mas os combates do passado mês de abril, que levaram um dos seus filhos a partir para a linha da frente, reabriram velhas feridas. Só há uma decisão a tomar. O Azerbaijão tem de reconhecer a nossa independência. Eles têm de nos deixar viver como bem entendemos. É só isso que queremos. Só assim nos podemos voltar a aproximar como dois Estados independentes. Se não nos reconhecerem, esta situação vai arrastar-se por 100, 200 anos. Vamos continuar a viver todos sob pressão, sem nos entendermos. Em Baku, a ideia da independência do Nagorno-Karabakh afigura-se como inconcebível. O único cenário que poderia ser eventualmente debatido é o de uma autonomia alargada. Há que evitar o descarrilamento da situação, defende Rovshan Rzaev, membro do Parlamento do Azerbaijão, que, no entanto, apresenta argumentos bem vincados. É no interesse do Azerbaijão participar em negociações de paz para recuperar território que foi ocupado de forma ilegal. 20% do território do Azerbaijão encontra-se ocupado. É óbvio que nunca iremos aceitar esta situação. Eles têm de devolver as nossas terras. Direção Kuzanli, na região azeri de Agdam. É um dos territórios que ficou sob controlo arménio após o conflito dos anos 90, de forma a limitar o risco de uma ofensiva do Azerbaijão. Uma espécie de zona tampão. Aqui vivem cerca de 50 mil azeris provenientes do Nagorno-Karabakh, de onde se viram forçados a sair depois da autoproclamação. Representam cerca de metade da população local. A taxa de desemprego nesta zona é avassaladora. Não há fábricas, não há indústria local, porque é considerada uma zona de risco. Nenhuma empresa quer investir aqui. Eldar e Mazali abandonaram a sua aldeia em 1993. Vivem nesta casa com os seus filhos. Garantem que se sentem constantemente em sobressalto aqui. Idealizam um regresso à terra natal. O filho mais velho foi morto em combate há 2 anos. Se as nossas terras forem libertadas, a morte dos soldados não terá sido em vão. O solo está impregnado do sangue dos mártires. Se os territórios forem libertados, os seus espíritos ficarão finalmente em paz. Eu só quero a segurança das nossas crianças. Regressamos a Stepanakert. Este centro tecnológico pretende oferecer novos mundos aos jovens do Nagorno-Karabakh, através de workshops que incentivam a criatividade. Samvel perdeu o tio nos combates. A dor pessoal serviu-lhe de base para o seu primeiro projeto neste centro, uma exposição fotográfica consagrada aos soldados vindos da Arménia e ao seu dia-a-dia na linha da frente. Eu quis que o público sentisse a nossa força, o nosso espírito ao olhar para estas fotos. Que visse que estes homens estão sempre prontos. Quis mostrar os aspectos positivos. Também vi o lado negativo das coisas, mas decidi mostrar apenas a melhor parte. O espectro da guerra está bem enraizado entre as gerações mais novas, de um lado e do outro da linha de combate. Em Agdam, organizou-se um jogo de futebol entre soldados azeris e jovens de famílias deslocadas. A coabitação com os militares tornou-se natural. Precisamos dos soldados. Não era possível viver em tranquilidade se eles não estivessem aqui. Tenho a certeza que os nossos territórios serão libertados um dia e que os soldados estarão sempre ao nosso lado. São o nosso orgulho.